Em uma noite fria e chuvosa de dezembro de 2002, na pequena cidade rural de Holland, Arkansas, uma adolescente de 13 anos simplesmente desapareceu de dentro de sua própria casa. Casey Woody era uma menina responsável, madura para sua idade, que passava as noites sozinha enquanto seu pai policial trabalhava em turnos noturnos. Naquela noite específica, ela estava em seu quarto, conversando online com amigos através do Yahoo Messenger, quando algo terrível aconteceu. Casey Renee Woody nasceu em 17 de outubro de 1989, em Little Rock, Arkansas, filha de Rick, um policial dedicado, e Christy Woody. Era a caçula de uma família unida, com 2 irmãos mais velhos, Austin e Timothy, que a adoravam. Logo após o nascimento, Cassie enfrentou um desafio sério. Foi diagnosticada com síndrome de aspiração de mecônio, uma condição em que aspirou uma mistura de mecônio e líquido amniótico para os pulmões, o que poderia ter sido fatal. Passou semanas na UTI neonatal, mas sua força prevaleceu, e ela se recuperou totalmente, indo para casa com a família. Casey cresceu em Holland, uma pequena cidade rural no Arkansas, com menos de 600 habitantes. A família vivia em uma casa modesta, situada no final de uma longa estrada de terra, cercada por densos bosques. Os vizinhos mais próximos estavam a pelo menos 1 acre de distância, criando um ambiente isolado e tranquilo, longe do agito das grandes cidades. Em 1997, quando Cassie tinha apenas 7 anos, a família sofreu uma tragédia devastadora. Voltando de um jogo de beisebol do irmão Tim, cavalos soltos invadiram a estrada e Rick, que dirigia, não conseguiu parar o carro a tempo. O impacto foi fatal, resultando na morte instantânea de Christy, a mãe de Cassie. Esse evento marcou profundamente a menina, que desenvolveu uma forte aversão a cavalos, associando-os à perda da mãe. Apesar da dor, Cassie guardava poucas palavras sobre o acidente, mas mantinha viva a memória de Christy de maneira tocante, preservando uma coleção de estatuetas de cavalos que pertenciam à mãe. Ela acreditava que Christy agora era um anjo e expressava a esperança de reencontrá-la um dia no céu. Na adolescência, Casey se destacava como uma jovem brilhante e responsável. Estudava na Greenbrier Middle School, onde sempre aparecia na lista de honra, demonstrando seu compromisso com os estudos. Tímida com estranhos, ela se transformava em uma pessoa extrovertida e alegre entre amigos e familiares. Seus talentos incluíam o canto, que praticava no coral da escola, o saxofone, que tocava com paixão, e a poesia, que usava para expressar seus sentimentos. Cassie também era surpreendentemente independente para sua idade. Como Rick trabalhava longos turnos como policial, muitas vezes até tarde da noite, ela cuidava de si mesma, fazendo tarefas domésticas como cozinhar, lavar roupa e completar o dever de casa sem supervisão. Na casa, além de Rick, vivia um Tim, que frequentava a Universidade Central do Arkansas, e Eric, um amigo de Tim que também estudava na mesma instituição. A tia materna, Teresa, morava na casa ao lado, oferecendo apoio e preenchendo, em parte, o vazio deixado pela ausência de Christy. Vivendo em uma área rural, a comunicação por telefone era um desafio, já que as chamadas eram consideradas de longa distância e geravam contas altas. Para resolver isso, Rick instalou uma conexão de internet discada, uma solução comum no início dos anos 2000. Casey abraçou a novidade, criando uma conta no Yahoo Messenger com o nome de usuário Model Behavior 63. Inicialmente, ela usava a plataforma para conversar com amigas próximas da escola, como Samantha e Jessica, mantendo contato de forma segura e econômica. No entanto, a curiosidade natural da adolescência a levou a explorar além, e Cassie começou a frequentar salas de bate-papo cristãs voltadas para adolescentes. Ela acreditava que esses espaços eram mais seguros, alinhados aos seus valores e à sua fé, o que a fazia se sentir protegida enquanto descobria o vasto mundo online. Entre o final de 2001 e o início de 2002,
Durante uma sessão em uma sala de bate-papo cristã na véspera de Ano Novo, Cassie conheceu alguém que se apresentou como Dave Fagan, usando o nome de usuário Jasmine DT. Ele se descrevia como um surfista de 17 anos de San Diego, Califórnia, uma figura que parecia exótica e fascinante para uma garota de uma cidade pequena como Holland. Os dois rapidamente encontraram pontos em comum, especialmente o gosto pela música, com uma paixão compartilhada por Elvis Presley. Cassie, que era aberta e confiante com aqueles que considerava amigos, compartilhou com Dave o trauma da perda de sua mãe, um momento de grande vulnerabilidade. Em resposta, Dave usou uma estratégia manipuladora, afirmando que tinha uma tia no Arkansas que estava em coma após um acidente de carro, criando uma conexão emocional artificial que aprofundou a confiança de Cassie nele. As amigas de Cassie, Samantha e Jessica, começaram a desconfiar do suposto Dave Fagan, com quem ela conversava online. Elas notaram algo estranho. Ele usava gírias como groovy e wicked, que pareciam fora de lugar para alguém que dizia ser um adolescente de 17 anos. Essas expressões soavam mais como algo que alguém de uma geração mais velha usaria, o que levantou suspeitas sobre a verdadeira identidade de Dave. Preocupada com a segurança da amiga, Samantha tentou alertar Cassie sobre os perigos de compartilhar informações pessoais com estranhos na internet. Ela enfatizou que pessoas online poderiam não ser quem diziam ser, até brincando que Dave poderia ser um avô de 80 anos tentando enganar jovens. Apesar dos avisos, Cassie, que acreditava estar apaixonada por Dave, ignorou as preocupações das amigas, confiante de que ele era um amigo genuíno e que a conexão deles era especial. No verão de 2002, a situação com Dave mudou quando ele anunciou que havia completado 18 anos. Isso chamou a atenção de Rick, o pai de Cassie, que trabalhava como policial e já havia conversado com ela sobre segurança na internet. Ao saber da idade de Dave, Rick achou a diferença de 5 anos em relação aos 13 de Cassie preocupante e proibiu a filha de continuar se comunicando com ele, acreditando que um jovem adulto não era uma companhia adequada para uma adolescente tão jovem. Inicialmente, Cassie respeitou a decisão do pai, interrompendo o contato por um curto período. No entanto, atraída pela conexão emocional que sentia com Dave, ela logo desobedeceu e retomou as conversas em segredo, escondendo-as de Rick para manter a amizade que considerava importante. Em maio de 2002, Cassie conheceu outro garoto online, chamado Scott, que usava o nome de usuário Taz21999. Ele se apresentou como um menino de 14 anos de Alpharetta, Geórgia, apaixonado por esportes como futebol americano e luta livre. Cassie se conectou rapidamente com Scott, e a relação evoluiu de forma acelerada. Em outubro de 2002, pouco antes de completar 13 anos, ela já o considerava seu namorado virtual. Apressada, Cassie cometeu um erro grave ao compartilhar com Scott seu número de telefone e endereço residencial, após apenas algumas semanas de conversa. Mesmo namorando Scott, ela manteve uma amizade próxima com Dave, criando uma dinâmica triangular em que continuava se comunicando com ambos, compartilhando detalhes de sua vida e mantendo os dois em seu círculo de confiança online. Em meados de novembro de 2002, um incidente estranho marcou um momento de alerta. Dave informou Cassie que estava viajando para o Arkansas para visitar sua tia, supostamente internada em estado grave após um acidente de carro. Durante uma ligação telefônica com Cassie, enquanto sua amiga Jessica estava em sua casa, as duas começaram a ouvir ruídos suspeitos. Primeiro, vieram sons do lado de fora da casa, seguidos por rangidos no assoalho da cozinha, como se alguém estivesse dentro da residência. Assustadas, Cassie e Jessica se trancaram no quarto de Cassie, com medo de um possível intruso. Durante a ligação, Cassie compartilhou o pânico com Dave, que tentou acalmá-las, garantindo que não havia ninguém na casa. Curiosamente, logo após suas palavras, os ruídos pararam abruptamente, deixando as meninas aliviadas, mas abaladas. Mais tarde, esse evento seria associado à primeira viagem de reconhecimento de Dave ao Arkansas, sugerindo que ele poderia estar observando a rotina de Cassie.
No dia 3 de dezembro de 2002, a preocupação de Samantha com o comportamento online de Casey chegou a um ponto crítico. Após uma discussão entre as duas, Samantha decidiu agir e relatou ao conselheiro escolar que Cassie estava compartilhando informações pessoais com estranhos na internet, incluindo seu endereço. O conselheiro chamou Cassie para uma conversa séria, alertando-a sobre os riscos de interações online e reforçando a importância de proteger sua privacidade. Casey, porém, não levou o aviso a sério, sentindo-se irritada com a atitude de Samantha por expor suas ações. Apesar do atrito, as duas se reconciliaram rapidamente, resolvendo a questão antes do fim do dia escolar, com Cassie perdoando a amiga por sua preocupação. Naquele mesmo dia, Cassie exibiu um comportamento incomum, como se tivesse um pressentimento de perigo. Ela tentou insistentemente marcar um pernoite na casa de Samantha, algo estranho para um dia de semana. Quando Samantha recusou, explicando que sua mãe não permitiria por ser uma noite escolar, Cassie tentou com outras duas amigas, mas também foi recusada pelas mesmas razões. Esse esforço para não ficar em casa parecia indicar que Casey sentia algo errado, embora não tenha expressado isso claramente. Mais tarde, essa atitude seria interpretada como um possível instinto de autoproteção, como se ela intuísse que algo ruim poderia acontecer. Na noite de 3 de dezembro de 2002, as circunstâncias deixaram Cassie completamente vulnerável. Era uma noite fria e chuvosa em Holland, Arkansas, e a casa dos Woody estava vazia, exceto por Cassie. Rick trabalhava até as 2 horas da manhã em seu turno como policial. Tim saiu às 18 horas para estudar na biblioteca da universidade. Eric estava em aulas noturnas e a tia Teresa, que morava ao lado, havia ido a Conway para o jogo de basquete de sua filha. Sozinha em uma casa isolada, Casey muitas vezes nem trancava a porta da frente, sentindo-se segura no ambiente familiar. Ela se acomodou com seu moletom favorito e logou no computador para conversar. Às 19 horas, falou com Rick por telefone e tudo parecia normal. Naquela noite, ela trocava mensagens com Scott pelo Yahoo Messenger e recebeu uma ligação de Dave, que mencionou novamente a piora da saúde de sua suposta tia. Às 21 horas e 41 minutos, Cassie enviou sua última mensagem a Scott e de repente parou de responder. Por volta das 22 horas e 15 minutos, Scott, o namorado online de Casey, tentou ligar para a casa dos Woody, mas ninguém atendeu. 2 minutos depois, às 22 horas e 17 minutos, Eric, amigo de Tim que morava na casa, chegou e notou que o computador estava ligado, mas Casey não estava por perto. Ele presumiu que ela havia ido dormir e não deu muita atenção. Às 22 horas e 45 minutos, preocupado com a falta de respostas de Casey no Yahoo Messenger, Scott enviou um e-mail para Jessica, amiga de Casey, mas ela só veria a mensagem no dia seguinte. Por volta das 23 horas e 30 minutos, Eric foi até a lavanderia e percebeu que Casey não estava em seu quarto, o que o deixou intrigado, já que era tarde e ela não costumava sair sem avisar. Pouco depois, Tim, irmão de Cassie, chegou em casa e foi questionado por Eric sobre o paradeiro dela. Tim também achou estranho, pois acreditava que Cassie estaria em casa. Ao inspecionar a residência, eles encontraram evidências perturbadoras. Os óculos de Cassie estavam quebrados e deformados no sofá. O computador permanecia ligado com o chat aberto. Seus casacos estavam jogados sobre uma cadeira, os sapatos estavam próximos ao computador, e o Yorkshire Terrier da família estava mancando e gemendo, como se tivesse sido ferido. O cenário indicava claramente sinais de luta e uma possível entrada forçada na casa. Alarmado com os sinais, Tim imediatamente ligou para seu pai, Rick, que ainda estava no trabalho como policial. Rick chegou em casa rapidamente e confirmou as suspeitas ao observar as evidências físicas. Os óculos quebrados, o computador ativo, as roupas de Casey deixadas para trás e o estado do cão. Ele sabia que Casey não sairia voluntariamente sem avisar, especialmente sem levar seus pertences pessoais. Às 0h24 do dia 4 de dezembro, as agências policiais foram oficialmente notificadas
e o caso foi tratado como um sequestro, com base nos claros indícios de violência e intrusão encontrados na residência. A investigação começou com uma análise imediata do computador de Cassie, conduzida por Eric, que notou o chat log ainda aberto no Yahoo Messenger. Ele entrou em contato com Scott, o namorado online de Cassie, na tentativa de obter qualquer informação sobre seu paradeiro. Scott, porém, afirmou não saber de nada relacionado ao desaparecimento e demonstrou preocupação genuína. Eric conseguiu confirmar a identidade de Scott, verificando que ele era realmente um adolescente de 14 anos de Alpharetta, Geórgia, como afirmava, descartando-o como suspeito inicial. Essa interação ajudou a direcionar a investigação para outros contatos online de Cassie. No dia 4 de dezembro, a notícia do desaparecimento de Cassie ganhou cobertura na mídia local, aumentando a urgência do caso. A polícia organizou uma busca porta a porta na vizinhança rural de Holland, enquanto voluntários varreram os bosques ao redor da casa dos Woody, procurando qualquer pista. Além disso, os investigadores entrevistaram as amigas mais próximas de Cassie, Samantha e Jessica, na Greenbrier Middle School, para coletar informações sobre suas interações online e possíveis suspeitos. Essas entrevistas foram cruciais para entender o contexto dos relacionamentos virtuais de Cassie. Durante a busca no quarto de Cassie, os investigadores encontraram 2 evidências físicas significativas no cesto de lixo. 2 papéis amassados. O primeiro dizia, Cassie Renee Woody loves David Leslie Fagan. E o segundo, Cassie Renee Woody loves Scott G. Esses papéis confirmaram que Cassie tinha relacionamentos online intensos com 2 indivíduos, Dave Fagan e Scott, fornecendo nomes específicos que direcionaram a investigação para esses contatos. As mensagens revelavam o apego emocional de Cassie, mas também apontavam para a necessidade de investigar quem realmente estava por trás desses pseudônimos. A investigação revelou a verdadeira identidade de Dave Fagan, David Leslie Fuller, um homem de 47 anos da Califórnia. Longe do perfil de um jovem surfista, Fuller era careca, magro e vivia uma vida em desordem. Ele vinha de uma família mórmon devota, sendo um de 4 filhos, mas sempre se destacou por ser diferente dos irmãos bem-sucedidos. Ele não seguia a religião da família, não era dedicado aos estudos e preferia se envolver com bandas musicais. Fuller teve 2 casamentos. O primeiro, aos 19 anos, terminou rapidamente em divórcio. O segundo, na década de 1980, resultou em 2 filhos, um menino de 11 anos e uma menina de 7 anos. Ele serviu como CB na Marinha dos Estados Unidos entre 1989 e 1999 e, mais recentemente, trabalhava como vendedor de carros usados. Em 2001, sua esposa iniciou um processo de divórcio, citando seu temperamento imprevisível. Em 2002, Fuller exibia comportamentos cada vez mais estranhos, passando longas horas no computador e fazendo caminhadas noturnas para ligações telefônicas secretas, o que indicava um padrão de isolamento e atividades ocultas. O histórico criminal de Fuller mostrava uma escalada preocupante. Antes do divórcio, ele foi acusado de exposição indecente a 2 meninas jovens, pagou uma multa e o caso foi arquivado. Em agosto de 2002, enfrentou uma investigação do Serviço de Proteção à Criança, CPS, por comportamento inadequado com sua própria filha, mas não houve consequências. Em setembro de 2002, ele foi demitido de seu emprego na concessionária de carros por baixa produtividade e por acessar conteúdo impróprio no computador do trabalho. No mesmo mês, enfrentou uma acusação de violência doméstica após invadir a casa de sua esposa durante uma discussão e agredi-la com uma chave de fenda, embora as acusações tenham sido retiradas por falta de evidências. Esses incidentes apontavam para um padrão de comportamento instável e perigoso. A polícia iniciou uma busca em hotéis e motéis locais, focando em hóspedes com nomes semelhantes a Dave ou David Fagan, ou que viessem da Califórnia. Em apenas 30 minutos,
descobriram que David Fuller estava hospedado no Motel 6 em Conway, Arkansas, registrado sob seu nome real. Ele fez o check-in em 2 de dezembro, com uma reserva até o dia 7. O gerente do motel relatou que Fuller se irritou com a má qualidade da internet, recusou o serviço de quarto e deixou o quarto praticamente intocado, com a cama não usada e a bagagem cuidadosamente organizada. No quarto, a polícia encontrou roupas de camuflagem e luvas de borracha, itens que aumentaram as suspeitas sobre suas intenções. A investigação avançou para o rastreamento de veículos. Na Conway Enterprise Rent-A-Car, os policiais descobriram que Fuller alugou uma minivan Dodge Caravan prata em 2 de dezembro. O funcionário da locadora notou seu comportamento nervoso, com várias pausas para fumar enquanto preenchia a papelada, o que levou o funcionário a anotar seu número de telefone por precaução. Ao comparar esse número com os registros telefônicos dos Woody, a polícia confirmou que era o mesmo usado para contatar Cassie, solidificando Fuller como o principal suspeito. Registros de cartão de crédito de Fuller revelaram que ele alugou uma unidade no GuardSmart Storage Facility, em Conway, um mês antes do crime. Os investigadores deduziram que esse local poderia ser usado como cativeiro, já que manter Cassie no motel seria arriscado devido à presença de outras pessoas. A unidade de armazenamento, isolada e discreta, parecia o lugar ideal para um plano criminoso, levando a polícia a concentrar seus esforços ali para encontrar Cassie. No dia 4 de dezembro de 2002, por volta das 17 horas, a polícia chegou à unidade de armazenamento GuardSmart em Conway, Arkansas, onde suspeitavam que Cassie Woody estava sendo mantida. A porta da unidade estava fechada, mas destrancada, e os investigadores notaram uma Dodge Caravan prata estacionada com o motor ligado, um sinal alarmante. Ao tentar entrar, um tiro foi disparado de dentro da unidade, forçando a equipe a recuar imediatamente. Seguindo o protocolo de segurança, os policiais chamaram reforços, incluindo uma equipe SWAT e um negociador especializado. Durante 3 horas, tentaram estabelecer contato com quem estava dentro, mas não receberam nenhuma resposta, aumentando a tensão e a urgência da situação. Às 20 horas e 30 minutos após uma avaliação tática, a equipe SWAT recebeu autorização para entrar na unidade. Lá dentro, encontraram uma cena trágica. David Fuller, de 47 anos, estava morto com um ferimento auto-infligido na cabeça, segurando uma pistola de 9 milímetros. Na parte traseira da van, Cassie Woody foi encontrada acorrentada pelos pulsos e tornozelos aos cantos do veículo sem vida. Perto de sua cabeça, havia um frasco pela metade de clorofórmio e um pano sujo, indicando o método usado para mantê-la inconsciente. A autópsia confirmaria mais tarde que Cassie foi vítima de homicídio, enquanto Fuller morreu por suicídio. A análise forense revelou detalhes cruciais sobre o crime. A causa da morte de Cassie foi um ferimento por arma de fogo, e a autópsia confirmou evidências de agressão sexual. O uso de clorofórmio dificultou determinar a hora exata da morte, mas os médicos acreditavam que Cassie esteve inconsciente desde o momento do sequestro até sua morte. Registros da unidade de armazenamento indicaram que Fuller chegou ao local por volta das 22 horas e 15 minutos de 3 de dezembro, após o sequestro. Ele saiu brevemente na manhã de 4 de dezembro por cerca de 20 minutos, provavelmente para comprar suprimentos em uma loja local antes de retornar à unidade. Um mandado de busca foi emitido para o apartamento de Fuller, na Califórnia, onde a polícia encontrou evidências de sua obsessão por Cassie. Próximo ao computador, havia uma colagem de fotos dela, algumas obtidas de suas conversas online. Também foram encontradas fotos de Jessica e Samantha, amigas de Cassie, junto com uma lista contendo os números de telefone e endereços delas e de Cassie. Um poema escrito por Cassie para sua mãe falecida foi descoberto entre os pertences, sugerindo que Fuller guardava itens pessoais dela como troféus. Essas descobertas revelaram um planejamento meticuloso, com anotações detalhando os passos do crime, desde o contato inicial até a execução. A investigação revelou que Fuller
tinha um padrão de predação online que durava cerca de 2 anos, focando em salas de bate-papo para adolescentes. Além de Casey, ele tentou se aproximar de pelo menos 3 outras meninas. No inverno de 2000, ele ofereceu uma passagem aérea para uma garota de Michigan visitar a Califórnia, mas ela recusou. Em 2002, tentou enviar flores para uma menina de Dallas pedindo seu endereço, mas ela também negou. Casey foi a única que forneceu informações pessoais completas, como endereço e telefone, tornando-se sua vítima fatal. O crime foi cuidadosamente preparado por Fuller ao longo do outono de 2002. Ele fez 3 viagens de reconhecimento ao Arkansas, voando para o Clinton National Airport, alugando carros e se hospedando no Motel 6 em Conway. Durante essas visitas, ele provavelmente observou a rotina da família Woody, embora não haja confirmação direta de vigilância. Em novembro de 2002, Fuller comprou uma pistola de 9mm, alegando que era para prática de tiro com seus filhos. Ele também adquiriu correntes, fita adesiva e abraçadeiras plásticas em uma loja Home Depot local e obteve clorofórmio de uma empresa de suprimentos químicos, itens que usaria no crime. Na execução do plano, Fuller esperou o momento perfeito, sabendo que Casey estaria sozinha em casa na noite de 3 de dezembro. Ele dirigiu da Califórnia para o Arkansas em seu Buick Regal, usando o pretexto de visitar uma tia doente inexistente para manter contato com Cassie. Durante uma conversa online, ele forçou a entrada na casa dos Woody, provavelmente aproveitando que a porta da frente não estava trancada. Usando o clorofórmio, ele sedou Cassie rapidamente, imobilizando-a antes de transportá-la na minivan alugada para a unidade de armazenamento que já havia sido preparada como cativeiro. A polícia investigou se Fuller estava ligado a outros crimes, coletando seu DNA para comparar com casos não resolvidos. No entanto, nenhuma correspondência foi encontrada, sugerindo que ele não estava conectado a outros homicídios conhecidos. O foco da investigação permaneceu no caso de Casey, sendo ela sua única vítima fatal confirmada. O funeral de Casey aconteceu em 8 de dezembro de 2002, 6 dias após seu desaparecimento, no South Crossroads Church Cemetery, em Rosebud, Arkansas. Em um gesto simbólico, ela foi sepultada ao lado de sua mãe, Christy Woody, reunindo-as na morte como Cassie sempre desejou. Durante a cerimônia, colegas de escola deixaram rosas amarelas, as flores favoritas de Casey, e cartas escritas à mão, expressando seu amor e saudade. A tragédia abalou profundamente a pequena comunidade de Holland, deixando um trauma coletivo que marcou a cidade por anos.